Salve, salve moçada, você que está assistindo aí História Banguela, ansioso pelo nosso retorno, hoje muito feliz, muito contente, muito alegre, muito empolgado, muito satisfeito, muito fantástico. Falando em fantástico, eu quero, eu queria subir pra primeira, na verdade. No último domingo, dia 15, foi dia 15 o último domingo? Sei lá, velho, mas foi Dia 18, 17, 16, 15. Dia 15 de julho de 2012. Assistimos no Fantástico a entrevista de Rosiane Collor. Rosiane Collor tá melhorzinha, né? Tá, ela é judiada, cara. Ela era sofrida, cara. Mais feia que encoxar a mãe no tanque. Ela era, pra quem não sabe, quem tá perdido assistindo, ela é ex-esposa do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, presidente da República do Brasil. De 1990 a 1992. Você tá ligado? Lembrar que ele foi eleito, foi o primeiro presidente eleito por voto direto depois de Jânio Quadros, cara, que nós já falamos também no programa História Banguela. Isso, eleição de 1989, a primeira eleição direta após a ditadura. Exatamente, uma vez que o Tancredo Neves eleito, mas não toma posse porque morre, e o Sarney, eles foram eleitos indiretamente. O Tancredo Neves foi eleito indiretamente, o Sarney era vice do Tancredo. Isso, é curioso destacar daquela eleição o número de candidatos. Nossa, cara, Orestes Quercia, Maluf, meu nome é Enéas. A Irondina saiu também, não saiu? Não, acho que não. Eu não lembro, cara. Foi o prefeito de São Paulo, 72. Mas foi uma galera aí que saiu, um balaio de gente, tá? Isso, polarizou bastante, assim, foi uma eleição bastante multifacetada e vai para o segundo turno, Fernando Collor de Mello por um partido meio que de aluguel, o PRN, capeta pra cacete, criado para aquela eleição, depois desapareceu, e o Lula como representante das massas trabalhadoras, que era feio, né? Na época não era o Lulinha Paz e Amor de hoje, era que o usa terno Versace, era o Lula companheiro, vamos à luta. Na verdade, nós precisamos romper com o FMI. Lulinha Neandertal. É isso aí, Lulinha Neandertal, mais feio que o time do Matanza, velho. A gente vai ao segundo turno e todos os candidatos que concorreram à eleição apoiam Fernando Collor, à exceção de Leonel Brizola. E aí o Lula também acabou angariando alguns apoios importantes, que depois seriam figuras conhecidas no universo político brasileiro. Se não me engano, Covas, ele manifestou apoio a Lula, se não me falha a memória, tá? Me perdoe se eu estiver equivocado. Mas o Lula conseguiu angariar apoio de pessoas importantes da intelectualidade brasileira. E o segundo turno deu que resultado, Lalitos? Deu Fernando Collor de Mello eleito com 35 milhões de votos e Lula 31 milhões. Esse segundo turno foi marcado por alguns debates polêmicos, como o debate da Rede Globo, uma pesquisa telefônica feita pelo Instituto Gallup, que pertence à família Sarney. Confiar também o sequestro do empresário Abílio Diniz da Rede Pão de Açúcar, a descoberta do cativeiro, a polícia plantando panfletos de campanha do PT e camisa do PT no sequestrador. Colocaram a camisa do PT no sequestrador. Eles colocaram a camisa do Corinthians, a galera. Aí lascou, aí já era. Mas é que o Corinthians é da Libertadores, o sequestrador é da Sequestradores. Mas olha só, o Collor foi eleito dentro de um grande entusiasmo com o lema de caçador de Marajá. Aí nós temos algumas coisas em relação ao governo dele. Ele foi o cara a introduzir o neoliberalismo na política brasileira. A privatização da Uzi Minas foi a primeira empresa privatizada no Brasil, algo que começa a estabilizar a nossa economia. Ele também, apesar de não ter lançado as bases do Mercosul, lançadas pelo Sarney, ele confirma o mercado comum do Sul com a assinatura do Tratado de Assunção. Outra coisa legal também, ele popularizou os acontecimentos, ou melhor, os acontecimentos não, um projeto do Leonel Brizola, o CAIC, Centro de Atendimento Integrado à Criança, popularizando ela por todo o Brasil. E teve também, de 13 a 14 de junho de 92, a ECO 92. ECO, base para o protocolo de Kyoto e para o recente acontecimento Rio+20. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. A vida nos prega peças, a vida nos surpreende, a vida tem todo esse enredo imprevisível, esse enredo catastrófico, esse enredo que eu diria que nos envolve, nos consome e nos deixa sem palavras. É meio Gregório de Matos, está fatalista, né? Fala a porra do plano logo aí. Qual plano? O Collor. Ah, bom. Plano econômico de Fernando Collor de Mello. O Brasil sofria com uma inflação galopante. Herança da ditadura militar, da dívida externa. Uma herança assim, nem um pouco
muito boa. Não. Inflação que durante o governo Sarney chegou a se pensar em decretar moratória internacional do Brasil. 4 planos econômicos que não funcionam, e aí vem o plano Collor. Se tinha um cara que trabalhava mais do que o garçom que serve o Ronaldinho Fenômeno, cara, era um indicador de preço de mercado, velho. Ele trabalhava mais. Era de manhã, de tarde e de noite. O plano Collor da ministra Zélia Cardoso de Mello, que na época era isso, uma esposa do Chico Anísio, e quem fez piada com o brasileiro foi ela. Foi ela, exatamente, o maior humorista foi ela. Forma de estabilizar a economia, o governo decreta o confisco das contas públicas. Das poupanças. As malvadas foram confiscadas. Foram confiscadas as poupanças. A estratégia era tirar o dinheiro do consumidor. A ideia era boa. A ideia era boa. Diminuir o meio circulante para reduzir os preços e conter a inflação. Justamente. Utilizando a moeda capturada, utilizando o confisco das poupanças também para pagar juros, para pagar parte da dívida e diminuir o rombo. Exatamente, que estava arrombado o negócio. Só que aí começou o processo de fodelança, porque o povo viu isso como um ato negativo, autoritário e arbitrário do primeiro presidente eleito diretamente por voto popular. Coincidentemente, na mesma época, você começa a ter os escândalos, as denúncias envolvendo o nome de Collor e as questões da corrupção. Na verdade, aconteceu o seguinte: o Collor comeu a cunhada dele, Teresa Collor de Mello, que era uma morenaça aí da época de década de 90, muita piazada deve ter lembrado dessa Teresa em situações, né, cara? Enfim. E aí o Pedro Collor segura a onda até que ele não aguenta mais e vai à imprensa. E detona, deda o irmão, inclusive falando do Paulo César Farias. Paulo César Farias, o esquema PC Farias. PC Farias foi tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello, que estaria ligado ao desvio de verbas públicas, trocas de favores, coisas que, graças a Deus, hoje o Brasil está livre, professor. Exatamente, resolvemos o problema, até porque a oposição assumiu e ela é contra todo esse tipo de situação. É o partido da ética. Da ética e da moralidade, fantástico demais. E aí o que acontece? O escândalo PC começa a ganhar notoriedade, e aí você tem a corrupção, e aí você tem também o caso do Collor associado a uma Elba, um carrinho velho, capeta do caralho que ele ganhou. E daí tinha um cheque pro pagamento da Elba que estava associado a ele, e os recibos assinados por ele, velho. Véi, pior que comprar uma Elba só se ele tivesse dormido com a Elba Ramalho. Ou com a Elba, que maravilha, mano. A Elba Ramalho só é mais feia que o Zé Ramalho. É, que é primo dela, né? É a família do caralho, não é do Ramalho, não. E aí, foi boa essa, ó, foi fonética a trocadilho. E aí, cara, você tem... Trocadalho do carilho. Isso, exatamente. E aí você tem os escândalos ganhando repercussão. E o Collor faz uma cagada fazendo um pronunciamento. Collor, você fez cagada. Velho... Sem falar toda a construção midiática da época, a minissérie Anos Rebeldes, mostrando a juventude da década de 60, que ia às ruas lutar por dias melhores, vislumbrar um futuro melhor para o país. Que rei sou eu também nessa época, não é? Que rei sou eu nessa época. Que rei sou eu, é verdade. A gente vê também o papel da mídia na construção do imaginário social. Porra, bonito isso que você falou, cara. Eu não sei o que significa. É, mas é bonito pra cacete, é uma coisa meio história nova, assim. O pronunciamento feito pelo Collor, conclamando os brasileiros a defender, que ele estava sendo vítima de uma armação. E quem estiver a favor do Brasil, sai às ruas vestindo, no próximo domingo, sai às ruas vestido verde e amarelo. E aí os caras atrás batem palma, velho. 2 dias depois, mano, o que aconteceu? A galera usando preto, a galera de luto. A juventude pintando o rosto. Negão saindo pelado pra protestar, porque tava usando... Cara, e aí começou um movimento chamado Caras Pintadas. Não confunda com aquilo que acontece em República Universitária, que é pintada na cara. Nós estamos falando de cara pintada. Vamos às ruas, fora cola. Pintada na cara, boa também. Pintada na cara, ó. Cara, e a juventude foi às ruas protestar contra o Collor. Só que, cara, um bando de moleque com tinta guache no rosto não derrubou o presidente. Não. O trabalho da Rede Globo, da mídia, foi fudido. A supervalorização da figura do povo era como forma de imputar uma participação popular ao processo. Exatamente. O processo foi circunscrito à esfera do judiciário, à esfera do legislativo. Mas era necessário uma legitimação de que o povo apoiava o processo. Assista um documentário, você que está vendo em casa, só vai ver pelo YouTube, chamado Muito Além do Cidadão Kane. Muito Além do Cidadão Kane. Mostra todos esses conluios aí da época.
Paulo Martins, assiste o documentário Muito Além do Cidadão Kane, você vai gostar. Quem que é o Paulo Martins? Eu já ouvi falar desse cara. É um amigo meu, adicionei ele no Facebook. Gente boa, o cara não lembro agora quem seja ele. Mas enfim, cara, outra coisa. Aí você tem a imagem do Collor e você tem a votação da CPI, a formação da CPI. E no dia 29 de setembro, você tem, de 92, a ação do Congresso contra o presidente Collor. Isso, o Congresso Nacional, o Legislativo, leva à votação a cassação, o impeachment do presidente. O impeachment do presidente, a cassação dos... presta atenção você que está em casa. Cassação dos direitos políticos. Não é o Collor que foi cassado, foi os direitos políticos dele. Tá? E suspensão do mandato. Cassação dos direitos políticos e suspensão do mandato. Mas ele tentou uma manobra, não tentou? Ele tentou, porque ele cassado, ele poderia voltar. Ele foi suspenso, ele poderia voltar. O vice Itamar Franco assumiu de maneira interinamente. E aí nós vamos ter em dezembro, no dia 29 de dezembro, tá? A votação, daí a questão legal, que ele tenta até um dia antes, vendo que ele ia ser cassado e não tinha, ele tenta renunciar. Uma manobra política para que ele não perdesse os direitos políticos, para que ele não sofresse nenhuma sanção. Mas a manobra foi percebida, não foi aceita a renúncia, e ele acaba sofrendo com o processo de impeachment. E aí a cassação dos seus direitos políticos por 8 anos. Justamente, 8 lembrando anos. Que agora ele é senador da República pelo Alagoas. E que interessante. E a Rosana Collor, que a gente estava falando antes? Justamente a Rosana Collor, que deu uma melhorada, uma recalchutada, que ganha uma pensãozinha básica de 18 mil. 18 mil reais. Está reclamando porque ela tem amigas que ganham 40. Que são divorciadas de pessoas com muito menos renda do que o Collor. 40 mil. Tadinha. 18 mil. Loki! Retardada! 18 mil. Retardada! 18 mil. Retardada. 18 mil. Retardada, mas rica. Gente, e aí por que é que a emissora de TV que exibe um programa que é simplesmente fantástico, vai agora, 20 anos, exatamente 20 anos depois de toda a história, resgatar a figura de Rosana Collor? Interessante que a Rosana nunca teve nada para contar, ela resolveu contar agora, coincidentemente, quando, professor? Quando você tem uma CPI de um cara chamado Little Charles Waterful. Bazinga! Carlinhos Cachoeira, cujo Collor, que não é flor que se cheira, mas está desempenhando o papel de relator da CPI. E aí a Globo resolveu achar a Rosana na puta que pariu, na igreja não sei da onde, rezando não sei pra quem, pra lançar o livro. Isso não tá me cheirando bem. Não, isso há algo estranho no reino da bosta. Gente, é engraçado que Globo, Folha não noticiaram nenhuma ligação de Little Charles Waterful com a revista Veja. Quer dizer, será que é mesmo de um mesmo grupo econômico, político, social, fundamentado e essa porra toda aí? Tudo isso aí? Não sei, mas acho que fica pra galera pensar. Vamos lá, galera, esse é o teu História Banguela falando de Fernando Collor de Mello. Colando em você, é nossa puta.